Mas eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no quarto livro da Bíblia, né, do Velho Testamento, precisamente no capítulo de número 14, o verso de número 24. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Números capítulo 14, Números capítulo 14, verso 24. Os irmãos, é uma palavra, um testemunho que Moisés dá a respeito de um servo por nome Caleb, né? Olha o Carlos aí, trazendo água aí, a benção. Esse é auxiliar, viu? Eu sei que segunda-feira a irmã disse que um jovem trouxe uma palavra aí, até que deu certo, viu? Você teste ele lá. Sim. A irmã Vilani deu uma referência ali. Irmã, vai chegar a sua vez. Vamos lá para o texto? Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Que Deus seja louvado nesta noite pela sua palavra, e que Ele venha inspirar o seu servo, e que os irmãos possam receber de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesse versículo 24, né, é um testemunho que Moisés dá de Caleb, o servo de Deus, né? Servo de Deus. O servo de Deus, ele tem que ter essas qualidades aqui, né? Porquanto nele houve um outro espírito, louvado seja Deus, né? Nele houve um outro espírito. Segundo, perseverou em seguir-me, louvado seja Deus, e eu levarei a terra. No caso aqui a promessa, né? Além da promessa, né, que se estenderia à sua família, à sua semente. Então, a passagem bíblica, ela é bem conhecida, né? Você vai observar no livro de Números, inicialmente, quando, precisamente no capítulo 1, no verso de número 46, o escritor vai dizer a quantidade de pessoas, principalmente dos homens aptos para a guerra, que saíram do Egito para a terra sonhada, né, que eles tanto almejavam, né? E eles passaram o livro de Êxodo ali, algumas experiências, vocês vão notar, até que eles chegam no lugar, porque uma nação, ela tem que ter, parece que é o povo, né? Uma nação tem que ter o povo, tem que ter as leis, e tem que ter a geografia onde elas vão habitar, né? Então o povo que sai do Egito, escravizado, né? Cheio de problemas, aí lá no monte, Deus delegou a ele a lei, o decálogo e todos aqueles mandamentos, mas eles ainda iriam conquistar a terra, certo?
E aí você vai ver a quantidade, né? 603.550, fora as crianças, os jovens abaixo que não iam à guerra, e são os homens de guerra, né? Que saíram do Egito. Então eles passaram 2 anos ali no sopé do monte. E quando chegaram a uma localidade, a um lugar chamado, acho que é aqui no capítulo 13, eles vão chegar em Cádiz Barneia. E aí, agora se não me falha a memória, se foram, acho que em Deuteronômio que eu li, que eles mesmos propuseram a Moisés para fazer assim um reconhecimento na terra, né? Aí Moisés escalou os homens. Foram quantos homens que Moisés escalou? Léa, tu sabe? Foram quantos? 10, 3. Esqueceu. Eram quantas tribos? Então foram quantos homens? 1 de cada tribo. Pega aí a palavra aí, né? Se você ler o capítulo 13, do 1 até o versículo 16, está o registro de cada príncipe com a sua respectiva tribo. Agora, se você analisar esses 12 nomes, você vai ver que tem lá só nome desconhecido. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 4, Samua, Safate. Vou pular para o 7, é um nome difícil, Gigeal. Eu vou pular para o 9, Pauti. O 10, Gadiel. O 11, Gade e Amiel. E no 13, Setu. E aí ele vai falando, totalizando, mas eu estou ressaltando e fiz questão de saltar esses 2 nomes, que um deles é Oséias, que depois se torna Josué, e o outro é o versículo 6, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Eu estou dizendo isso porque esses 12 homens aqui representam dois tipos de visão de mundo. Eu posso dizer que desses 12 homens aqui, ainda no capítulo 14, nos diz o texto que o próprio Deus feriu 10 deles, e só 2 escaparam. Glória a Deus. Que é exatamente Calebe e Josué. Mas a mensagem está falando que Moisés diz assim, ó, no capítulo 14, né? O meu servo houve nele um espírito, um outro espírito. Quer dizer que eles agiram de forma diferente. Glória a Deus, né? Eu sei que os irmãos eles foram todos empolgados, né? Nós vamos lá. E quando chegaram na terra, viram lá os frutos da terra. Tem até uma expressão, né? Terra que emana leite e mel, né? Uma terra produtiva. Aí eles ficaram tão assim maravilhados, mas só que quando eles começaram a ver, porque quando Deus dá a conquista de uma promessa para alguém, Deus não dá assim totalmente, vai, é teu. Não, você teria que conquistar. E havia muitos desafios, não é assim? Quem aqui não tem desafio pela frente? Eu posso dizer, cada um aqui de nós tem posso dizer isso? Cada um de nós tem a sua cruz, né? Mas a cruz não é a mulher, nem o filho não, viu? A cruz não é a mulher, nem os filhos, né? Então, o pessoal diz, essa cruz que eu carrego, como se referente ao casamento. Mas a cruz aqui representa de situações que você individualmente deve enfrentar, para que você possa superar as dificuldades,
Mas cada um de nós tem os seus problemas, tem as suas dores, tem as suas dificuldades, e cada um de nós tem que ter esse espírito diferente para encarar as dificuldades, como Caleb teve. No resumo da história, que vocês devem perceber, é que aqueles homens, depois que viram todas as bênçãos de Deus, trouxeram, mas eles se sentiram pequenos. Tem uma passagem que ele diz que eles se sentiram como gafanhotos. E olha, a terra lá era só os filhos de Enaquim, né? Que são os gigantes. E eles viram cidades fortes. Aí eles pensaram assim: como é que nós, fraquinho que nós somos, nós vamos enfrentar gigantes? Nós vamos conseguir fortalezas? Eu acho que, humanamente falando, nós não vamos chegar lá não. Nós vamos tudo ser vencido. Irmão, quando uma pessoa perde aquela fé em Deus, aquele ânimo, aquela força, quando a pessoa começa a ver só os problemas, quando a pessoa começa é um espírito que Deus não se agrada. Por isso que Deus diz: nele houve um espírito diferente, porque naturalmente todo mundo, a tendência é logo o quê? Desistir, voltar para trás, não enfrentar e alcançar a promessa que Deus tinha dado. Glória a Deus. Tem coisa que Deus luta por nós, mas você tem que andar naquela fé. É o espírito que Deus se agrada, é andar por fé, andar perseverante, andar no ânimo, porque haverá momentos que você sentirá, no meio da pregação, né? Desanimado, cansado, abatido, apático, até pensando em desistir. É uma expressão que eu uso muito, né? Chutar o pau da barraca e voltar. Eles fizeram isso. Eles colocaram toda a carga negativa contra o povo. Não vai dar certo não. Nós somos pequenos, eles são grandes, eles são fortes, estão na fortaleza, nós não vamos conseguir nem a metade. Mas espera aí, sabe qual foi o espírito que reinou sobre Caleb? Vamos lá para o capítulo 13. Quando todo mundo estava falando e estava contando a versão, assim, irmãos, e uma coisa é certa: basta só 10 pessoas desanimadas para influenciar a comunidade. Basta só 10 caboclos que não quer nada com nada, está entendendo? Basta só uma sementezinha da incredulidade fomentada por 10 pessoas, um pequeno grupo, um grupozinho pequeno, mas aquele grupo ele não tinha um espírito diferente, né? Eles estavam na sua naturalidade, na sua incredulidade. Eles começaram a murmurar. Diz o texto aqui no capítulo 13, glória a Deus, que a murmuração começou a reinar, e eles só faziam falar, contar as vantagens dos inimigos. Irmão, no momento em que um crente, ele começa, eu sei que você não pode, como é que diz aquele anjo, né? O arcanjo Miguel, ele veio para, na verdade o diabo veio para ele e disse assim: cadê o corpo de Moisés? E o arcanjo era um anjo de guerra, disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, eu quero dizer para vocês que nós não podemos nem diminuir o poder do inimigo, também nós não podemos supervalorizá-lo. Eles aqui valorizaram os inimigos e se diminuíram diante dos desafios. Parece que tudo que eles passaram
por aquele deserto durante 2 anos, provimento divino. As coisas boas de Deus foram esquecidas, as promessas foram colocadas abaixo. Eles foram exatamente na mesma expectativa de que não iriam conseguir alcançar essa promessa. E a promessa que foi lá dos antigos, né? A promessa que ele fez a Abraão, a sua semente Isaque, a Jacó. Ele levanta o juiz, o príncipe libertador Moisés, e o povo se multiplicou. A história vai dizendo isso no livro de Êxodo. E agora o povo estava a alcançar a sua liberdade política, podemos assim dizer. Estavam agora como um povo nômade em pleno deserto, mas Deus estava ali com ele, fortalecendo cada dia. Mas vez por outra eles queriam voltar sempre atrás. Não é assim com a nossa história? Vez por outra nós queremos voltar atrás. E olhe, voltar atrás representava um suicídio, irmão Islã. Era um suicídio voltar atrás. Porque se você está com Jesus, se o teu barco tu está no barco, Jesus está no teu barco aí, tá? Está no teu barco? Tem tempestade? Imagine sem Jesus, como é que vai ser? Se Jesus está no barco, ainda tem tempestade, imagine sem ele. Como é que vai ser? Como é que vai ser, meu Deus do céu? Se com Jesus está difícil, se é com dificuldade que o justo é salvo, diz o apóstolo Pedro, onde comparecerá o ímpio pecador? Então, irmão, fica com Jesus aí. Mas vamos ver o espírito diferente de Caleb. Vamos lá, o versículo 30. Então, todo mundo falando. Irmão, tem hora que todo mundo está até na igreja. Tem a igrejinha pequenininha, tem uns irmãos que falam demais, né? Tem uns irmãos que falam alto, parecendo uma feira. Tem hora que parece uma feira. Aí tem uns que cochicha aqui, e tem um que, irmão, Caleb fez todo o povo se calar. Só a voz da murmuração, cale-se. A voz do desânimo, cale-se. A voz da derrota, cale-se. Ouça agora a voz do Senhor, glória a Deus. Ouça o que o Senhor tem para falar para a sua igreja. Cale-se perante Ele todos os homens. E era preciso se calar. Mas tem hora que tem que calar mesmo, viu, irmão? Tem hora que a gente fala tanto. E o que o salmista, melhor dizendo, o Salomão diz no provérbio, que pelas muitas palavras não falta, né, os erros, né? Muitas vezes o silêncio é tido como verdadeira sabedoria perante Deus e os homens. Então, há um tempo de falar, mas há um tempo de calar, já diz Salomão. Então Caleb manda o povo perante Moisés se calar, e ele expressa esse espírito diferente, essa animosidade. Ele expressa uma disposição, glória a Deus, ao seguinte. Ele disse: irmãos, subamos animosamente, glória a Deus. Ou seja, eu sei que nada com Deus se consegue sem o sacrifício, né? Sem a renúncia. Na verdade, a salvação não é pela nossa renúncia, pelo nosso sacrifício, jamais. Mas nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para falar, glória a Deus, a respeito dos problemas que nós estamos enfrentando, e nós não podemos perder esse ânimo, e nós temos que não definhar, não ficar prostrado, mas é subir, é levantar e caminhar animosamente. Glória a Deus. Olha aí, glória a Deus. Subamos animosamente. Foi este espírito que, através de Moisés, Deus viu no servo de Deus chamado Caleb. Glória a Deus.
Ô irmãos, tem vez que a gente está para baixo, né? Mas no momento em que você se sentir o menor dos menores, porque tem momento que você vai se... Ei, presta atenção. Quando você sentiu o cara, quando você sentir a poderosa, quando você se achar que é o cara, Deus vai colocar você na situação e Deus vai fazer você se sentir desse tamanhozinho. Você vai ficar tão pequeno que você acha que não vai vencer. Mas é quando Deus diz assim: olha, mas se você se mostrar frouxo no dia do desafio, você não mostrou perseverança, persistência, esperança, fé. Mas irmãos, Deus faz com que as pessoas se sintam pequenos, porque o grande eu sou que é o grande mesmo, glória a Deus. É o grande eu sou, é Ele que vai na frente, é Ele que te fortalece, é Ele que te batalha por ti, é Ele que te sustenta, é Ele que te levanta. Mas espera aí, subamos, porque as pessoas estão todas em cabisbaixo, sabe? Parece aquela mulher lá de Lucas 13, né? Quantos anos a mulher passou, irmã? Louvado seja Deus. Olha aí, ó, Esther. Raíssa, quantos anos uma mulher ia para a sinagoga curvada, só olhava para baixo? Mas um dia que ela chegou na sinagoga, Jesus estendeu a mão sobre ela e disse: a partir de hoje você vai andar de pé, você vai olhar para frente, você vai olhar para cima, você vai parar de olhar para baixo. Claro que a gente tem que olhar para baixo, né? Mas a pessoa só fica só olhar para baixo. Quantos anos aquela mulher padecia daquela enfermidade, de um cativeiro? 18 anos, irmãos. Que vida! Ia para a igreja, mas só olhava para baixo. É aquele crente que vai, mas a visão do Salmo 121 ele já perdeu. Como é que diz? Eleva os meus olhos para os montes. Quando eu me senti bem pequenininho, quando eu ver que as minhas forças estão se esgotando, quando eu perceber que os meus inimigos são maiores do que eu, quando eu perceber que as minhas forças estão indo caindo, eu estou me esmorecendo, é aí que eu vou olhar para o alto, é aí que eu vou olhar para o Espírito Santo que habita dentro de mim, e Ele vai me encorajar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me tocar, e eu não vou morrer nessa peleja. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, subamos animosamente, irmãos. Irmãos, uma palavra para uma congregação desmotivada. Ei, irmão, está na hora da evangelização, está na hora da adoração, irmão, está na hora do louvor, está na hora da pregação, irmão. Oh dia, oh vida. Esse povo estava desse jeito. Parece aquele seriado lá das antigas, né? Quem é mais antigo sabe que é esse filme, né? O pessoal só olhava, igual aquela pessoa que só autocomiseração, né? Fica só alimentando das suas próprias fragilidades, não vislumbra que através de um problema Deus vai ser glorificado, haverá crescimento, haverá progresso, haverá prosperidade, haverá mudança, glória a Deus. Mas é preciso subir animosamente. E aí ele diz a segunda parte: mandou o povo se calar e possuamo-la em herança. Vamos alcançar. Eu sei que não é nada fácil. Igreja, oh meu Pai do céu, igreja não é fácil. Eu sei que tem muita gente aí que quer tomar frente de igreja, né? Quer um cargo de igreja, mas nunca foi fácil, viu? Porque se até o profeta Elias correu com medo de Jezabel, um homem poderoso, sujeito às mesmas paixões, se o próprio Moisés pediu a misericórdia, pediu para morrer,
Glória a Deus. Quando Paulo diz: eu é que estou me gloriando nas minhas fraquezas. Quando eu estiver bem fraquinho, aí o poder de Deus se manifestará na minha vida. Glória a Deus. Então, vamos possuir herança. O Senhor mandou a promessa, nós temos uma promessa a cumprir. Nós vamos possuir, nós vamos alcançar, nós vamos tomar posse da herança. Não é por força, não é por violência, mas é pela graça de Deus. E é interessante a palavra de fé, porque certamente, eu estou no 14, no 13, 20, 30. Porque certamente, Léa, olha aí, Léa, certamente, não tem um talvez não, será, né? Certamente nós prevaleceremos contra ela. Mas irmãos, mas foi uma voz no meio de tantas vozes do desânimo. Foi só uma voz. É por isso que nós temos que atentar para as vozes que estão sendo ditas na multidão. Não acredite, não seja influenciado, não seja contaminado. Há muitas palavras que é para destruição, há muitas palavras que é para sepultar aquela pessoa, é para acabar com a espiritualidade. Mas você, meu irmão, e eu, juntamente com você, nós temos que cultivar esse espírito do servo de Deus. Houve um outro espírito em Caleb. Glória a Deus. Bem, dito essa parte da mensagem, né? Sei que houve toda aquela murmuração e o negócio começou a criar, as pessoas foram aderindo, né? Porque muitas das vezes as pessoas, tem até uma frase popular, mas não acredita. Quando você vai dizer assim, a voz do povo é uma heresia, irmã Vilani, viu? A voz do povo não é a voz de Deus, não. A não ser que esse povo esteja direcionado por Deus. Mas esse povo está influenciado pelo desânimo, está mancomunado com a rebeldia, está influenciado pelo desânimo, pela incredulidade, pela rebeldia. A voz desse povo aqui era a voz do derrotismo, era a voz da incredulidade. Eles estavam anulando a influência, o poder de Deus, o que Deus poderia fazer em favor deles. Glória a Deus. Eles estavam como que, não, vamos seguir, nós vamos ter uma outra alternativa. Não tem alternativa, irmão. Não tem outra alternativa, irmão. O caminho é esse. O caminho é Cristo. Diz aqui, eu não vou entrar nos pormenores, mas depois que eles perceberam, né, morreram os 10 espias, aí eles choraram ali. Oh meu Deus, o que nós fizemos? Aí, não, mas nós ainda vamos levantar um capitão. E levantou mesmo. Os gigantes se levantaram lá, derrubaram aquele exército. Eles voltaram assim, igual aquele cachorro valentão que se levanta contra a pessoa. Aí vem assim, bem fraquinho, né? Aquela voz, né? Fraquinha. Por quê? Porque eles foram na força, no poder bélico, foram confiando nas suas estratégias humanas, foram achando que ia dar certo no seu próprio pensamento positivista, mente positiva, vai dar tudo, né? Até aquela frase célebre, vai dar tudo certo, mas nem tudo vai dar certo. Mas mesmo que não dê certo, mas a vitória de Deus não é nas coisas deste mundo, glória a Deus. Nem tudo que você propõe vai dar certo, mas o importante é você perseverar em Deus. Essa a característica de Caleb. O meu servo, nele houve um outro espírito, e ele perseverou em seguir. Irmãos, pastor, mas eu me sinto um patinho, um peixe fora d'água, na escola, eu tenho que me turmar com a galera. Ei, irmão,
Não se enturme com essa galera, não. Se a galera te despreza, debocha de você por causa da sua fé em Cristo, glória a Deus por isso. Claro que você não pode ser antipático. Você tem que ser proativo. Você tem que ser uma pessoa de Deus, uma pessoa ali enturmada, mas não se sinta pequeno diante daqueles que se acham maiores e melhores do que você. Glória a Deus, porque a palavra diz: com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Eles acham que tem pessoas que acham que tem, mas não tem. Tem umas pessoas que têm, mas não percebem o que elas têm. Não é assim? Aqueles agentes contaminados, influenciadores, parece uma palavra bem atual, os influenciadores digitais, que levam as multidões. Tem vários aí, né, irmã? Influenciadores digitais. E eles seguem a cartilha. Tem uma cartilha, viu? Viu, irmã? E você não vai ouvir as vozes sedutoras deste mundo, as vozes do desânimo. Você vai perseverar no Senhor e na força do seu poder. Você vai seguir o Cristo. Glória a Deus. Pronto, você vai seguir a Cristo. Porque o embrião da murmuração, o início da revolta, da rebeldia, ele é como se fosse uma doença contagiosa, sabe? Não é assim? A insatisfação é algo contagioso. Irmão, não estou gostando daquele negócio ali. Aquele tal de Moisés mandou aqueles irmãos lá, mas eles trouxeram umas uvas bonitonas, mas trouxeram, tem uns dois aí, vamos dizer que eles são assim, aqueles, vou dizer a expressão aqui, aqueles mais chegados ao pastor, e só tem eles dois, mas aqueles 10 ali contaram a verdade, viu? Eu estou mais com os 10 do que com os 2, porque a maioria, né? Quem vota, quem ganha, quem tem a maioria. Ei, nem sempre quem ganha é quem tem a maioria, nem sempre. Porque com Jesus, ele diz: a porta é estreita, o caminho é apertado, muitos estão seguindo o caminho largo, muitos querem entrar pela porta larga. Não é assim? Esses 10, com essa multidão de gente, entraram pelo caminho largo. Mas o caminho que o Caleb entrou era o caminho dos que foram desprezados. Interessante é que o povo se juntou, e no capítulo 14, eu vou ler aqui para a gente concluir, versículo 6. Olha a atitude de Josué e Caleb agora, filho de Jefoné, os quais espiaram a terra. Quando eles viram a rebeldia, sabe o que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes. Essa expressão rasgar as vestes, né, questão de humilhação. Eles se humilharam perante Deus, e eles de novo falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra do meio da qual passamos a espiar, está confirmado. Eu concordo, é uma terra muito boa. Olha, e se nós obedecermos, e se o Senhor se agradar de nós vamos conquistar essa terra. O Senhor vai nos dar essa terra mana leite e mel. Mas vem cá, como é que você quer conquistar se você não quer se submeter? Como é que você quer triunfar se você não quer obedecer? Como é que você quer alcançar as promessas se tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor? Não temais o povo dessa terra, porque eles são nosso pão. Na visão deles, eles eram como gafanhotos que iriam ser mortos. É como o gafanhoto
algo insignificante, ia ser destruídos facilmente. Mas na visão que Josué e Caleb mostraram aqui, olha, eles são o nosso pão. Retirou-se deles o amparo, glória a Deus, e o Senhor é conosco, e pronto, não tem mais. Se Deus é por nós, Deus está na frente aí. Ô Jesus, a palavra boa é essa daí, viu? Irmão, essa palavra aqui, são poucos os que perseveram, porque a maioria desiste logo, entra pelo caminho da rebeldia, retornam, não seguem. Então o Senhor diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Glória a Deus. Amém. Nós temos aqui uma palavra para mim. Quando eu gosto sempre dessa mensagem, quando chega lá no livro de Josué, né? A geração, vai dizer tudinho aqui, né? Que eles passaram 2 anos, e eles passaram 40 dias fazendo o quê? Espiando, né? E Deus disse assim: olha, eles estão reclamando, o que vai ser dos meus filhos? Meu Deus, como é que vai ser o nosso futuro? Só, vocês estão aí preocupados com muitas coisas, mas vou dizer para vocês, uma geração aqui do deserto vai se levantar, esses filhos aí vão entrar na terra, e vocês tudinho, seus rebeldes, nenhum de vocês vão entrar. Claro que, irmãos, foram 2 anos, com mais 38 anos, só saindo circunferência na terra. Só, porque enquanto você, pega a palavra aí, às vezes a gente está reclamando, meu Deus, olha eu aqui de novo, no mesmo caminho. É porque você, não é igual à escola particular não. Na escola particular, não sabe nada não, passa, você vai passar. Na escola de Jesus, não tem esse negócio de passar não. Se não aprendeu a lição, volta para o mesmo lugar, vai pelo caminho de novo. De novo, passei por aqui de novo. Enquanto não for curado, enquanto não for transformado, enquanto o deserto não forjar o caráter de Cristo em nós vamos seguir os mesmos passos. Parece que eles estão rodando, e a proporção que eles vão rodando, eles não vão se arrependendo, eles vão murmurando mais, eles vão agravando a situação. Mas irmãos, como eu citei o nome desses 12, só esses 2 aqui houve um espírito diferente, principalmente quando eles estavam já de idade, né? Eu gosto dessa passagem, mas depois vocês ficam para dever de casa. Quando o espírito, a velhice, quando as lutas, a história vai passando, e os velhinhos vão ficando, e a força não tem mais, mas o espírito de perseverança em oração, o espírito de meditação da palavra, o espírito de submissão a Deus, o espírito de se render ao Senhor, de se humilhar perante o Senhor, este é o que persevera. Entra ano e sai ano, mas aquele crente está ali perseverando, aquele crente está ali na mesma espírito, ele não desiste, ele persevera, porque ele sabe que tem uma promessa a cumprir. A promessa, talvez, glória a Deus, muitos estão aguardando só as promessas da terra, mas a promessa que está aqui é a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo, e ele vai voltar outra vez, e aqueles que perseverarem até o fim, diz a palavra, o quê? Será salvo. Amém? Vamos aguardar no Senhor, vamos esperar no Senhor, e não vamos seguir as vozes do desânimo, do desencorajamento, da indisciplina, da rebeldia, da murmuração. Vamos ouvir a voz daquelas pessoas animadas. Seja um animado, não um animador de plateia, né? Mas uma pessoa determinada, mesmo que por dentro
você se sinta fraco, mas o Senhor é forte na sua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus mais ainda que Ele acrescente renovação espiritual, fortalecimento em nossa vida, para que nós possamos prosseguir nesse caminho. Ficamos de pé, igreja, em nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor nesta noite. Vou pedir aqui o amado presbítero Aloísio para ele fazer uma oração por toda a igreja, e depois eu estarei